a mais uma tarde de 5 minutos de reflexões na Palavra de Deus, um breve devocional no livro de 1 Samuel, e hoje nós fechamos o ciclo de 5 trechos, 5 momentos em que nós refletimos sobre o relato que está registrado em 1 Samuel. Vamos ao capítulo 10. O capítulo 10 narra o momento em que Saul é ungido rei. Samuel tinha levado consigo, deixa eu começar no versículo 9, o final do versículo 9. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Vejamos o contraste. Imagina que você não sabe o que vai acontecer com a história de Saul. Eu imagino que você conhece a história de Saul. Nós estamos vendo o momento em que Saul recebe, uma dádiva divina, a possibilidade de governar o povo, a possibilidade de assumir uma postura de líder num período de crise. Lembremos a reflexão de ontem: o povo de Israel estava descontente com os 2 juízes que eles tinham, que inclusive eram filhos de Samuel, Joel e Abias. Então eles olham para as possíveis soluções, já que na cabeça deles a teocracia que Deus havia instalado, o sistema de cuidado, o sistema de proteção, quando a gente olha para o papel de um líder, o povo de Israel tinha reprovado, eles não estavam gostando da maneira como Deus vinha conduzindo a liderança do seu povo, porque Deus é o soberano, o supremo, e ele convocava, ele levantava homens e mulheres para serem juízes naquela época, para falarem em nome dele. E o povo descontente resolveu que a solução encontrada pelos povos pagãos seria melhor. E aqui, uma reflexão para nossos dias: quantas vezes as pessoas que estão caminhando com Cristo olham para o que as pessoas do mundo estão fazendo e acham que é melhor? Acham que é melhor o sistema de relacionamentos, a forma como as pessoas se relacionam. Elas acham melhor essa nova proposta de família. Eles acham melhor essa nova maneira de criar os filhos. Eles acham melhor essa nova maneira de realizar os objetivos da vida e abandonam os princípios bíblicos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E agora Samuel está fazendo o que Deus mandou. Olha, você vai lá, vai ungir Saul, porque Deus, claro, conhecendo o coração de Saul, sabia o que Saul iria fazer, sabia da desobediência, do coração obstinado de Saul, e entrega então para o povo de Israel aquilo que, aos olhos deles, era algo muito bom. Porque você tinha ali um líder alto, bonito, que se destacava em meio à multidão. Então, um povo que só sabia olhar para o externo, somente sabia avaliar se considerasse bom o exterior. E é assim que muitas pessoas se relacionam, né? Elas olham só para o exterior. Se ela olhar para a sua cara e achar que você está com o cabelo amarrotado, elas já não te dão o crédito, elas já não te escutam. Então, claro, estou fazendo aqui um exemplo muito simplista, mas falando de liderança cristã, ainda hoje há pessoas que são assim. E a gente precisa ter cuidado, porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de julgamento, julgar pela aparência. Você pode achar que eu não tenho o melhor
E não tenho mesmo, né? Não tenho o melhor layout aqui para me apresentar, mas eu não quero saber. Eu quero saber de compartilhar a palavra de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, esses detalhes vão se completando. Veja o que aconteceu com inúmeros homens na trajetória cristã. Enfim, quero finalizar aqui falando um pouco mais sobre Saul. Então, Saul, ele, na sua jornada, na sua trajetória, ele desperdiça essa oportunidade de servir Elohim, de servir o Deus verdadeiro, e começa a tomar as suas decisões baseadas no seu eu, desconsiderando os ensinamentos, a lei, os profetas, e ele então vai ter uma trajetória terrível. Eu ia, inclusive, hoje ler a passagem da morte de Saul, mas eu acredito que esse início da jornada dele, em que eu pelo menos paro e penso, e se Saul tivesse caminhado na rota da obediência, o que teria acontecido? E a reflexão para nós encerrarmos é: e se você e eu andarmos na rota da obediência ao Senhor, independente das novas configurações que o mundo apresenta para você em relação ao que é ser filho, ao que é ser pai, ao que é ser mãe, ao que é ser homem, agora a gente tem que falar sobre isso, né? Independente das configurações que a filosofia do mundo te apresenta sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser esposo, o que é ser esposa, se você quiser andar debaixo da confirmação de Deus, aprenda e viva, aprendamos e vivamos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Que Deus te abençoe e que nós tenhamos um coração segundo a vontade de Deus. Tenha uma ótima tarde. Já convido você também a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Te convido a seguir o nosso perfil, e esse é o 5 Minutos com a Palavra de Deus. Tenha uma ótima tarde e até